E aí, galera, beleza? Bom, vamos lá. A gente vai estar falando hoje aí de mais uma jurisprudência do STJ, tema extremamente interessante. Pode muito bem cair na sua prova da OAB, no seu concurso público, você tem que estar atualizado aí, tá? E se for no caso prático também. Bom, a ideia aqui é a seguinte: todos sabem, ou devemos saber, que o advogado lá, no exercício da sua profissão, quando ele recebe informações do seu cliente, tal como ter praticado um crime, as informações são sigilosas, ele não precisa, em hipótese alguma, passar isso para frente, tá? Mesmo que seja rolado com testemunha, mesmo que o cliente dele fale lá em juízo, não, ele pode falar, eu permito que ele fale. Se o advogado resolver ficar em silêncio e guardar aquilo para ele, acabou, ninguém pode obrigar. Beleza, até aí tranquilo. A questão toda é, e quando o advogado recebe essas informações e depois acaba se envolvendo nessa situação do crime e é denunciado pelo Ministério Público e, que é o caso em tela, resolve fazer colaboração premiada visando uma diminuição da sua pena, tá? E envolve pessoas que até então provavelmente não tinham sido envolvidas no crime. A questão toda é, essa colaboração premiada vale ou não vale? Isso é prova ilícita ou não? O STJ no recurso de HC 179805, tá? É, determinou que anulasse esse processo, tendo em vista que o advogado não é, poderia ter se beneficiado da colaboração premiada, incluindo outras duas pessoas nesse caso. E essas duas pessoas foram até o STJ. O STJ entendeu que eles tinham legitimidade. Houve quebra do sigilo profissional. Primeiro, porque o advogado não estava inserido no contexto do artigo 25 e 27 do Estatuto da Advocacia, ou seja, sua vida não estava em perigo, vida e algumas outras situações. O que ele estava tentando era salvar a pele dele. E, portanto, o STJ, nessa análise aqui, anulou esse julgamento, né, informando que o sigilo profissional deveria prevalecer, tá? O ministro Sebastião Reis foi o relator, como está aqui, ó, o relator, o ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu que o advogado não poderia ter quebrado seu sigilo profissional, mesmo sendo investigado, sob pena de fragilizar o amplo direito de defesa, ok? Os delatados foi reconhecido pelo STJ como ter legitimidade para pleitear a anulação disso, tá? E aí, obviamente, essas provas foram consideradas ilícitas e, portanto, houve anulação dessa ideia, tá? Então, não é porque o advogado ele se viu numa situação complicada, resolveu, né, fazer colaboração premiada, expondo todas as informações de outras pessoas que ele recebeu já no exercício da sua profissão. E aí não cabe essa possibilidade, segundo o STJ, que eu também acho, já que o cliente confia no advogado, conta detalhes, relata informações e deve ficar entre eles. Agora, se o advogado efetivamente praticou essa conduta, se envolveu nessa situação e agora ele quer fazer uso, benefício, né, da sua função de advogado e prejudicar terceiros, aí não pode, né? E acho que o STJ foi muito bem. A decisão é da quinta turma, tá? Esse material didático aqui está liberado para vocês. Vocês podem acessar o voto. Só teve um voto divergente, que foi o voto do ministro Schietti, mas ele foi vencido, tá? O sigilo não protege a participação em crimes, que o ministro sustentou isso, tá? Mas não tinha como você aí, o STJ ponderou a ideia, né, de você produzir prova ilícita, visando se beneficiar e prejudicando o terceiro, ainda mais um advogado que recebe essas informações na função do seu mistério, do seu ofício, da sua profissão, ok? Então aquela confiança foi quebrada e o STJ entendeu que é caso de
anular esse julgamento e, consequentemente, o Estado que procure outra forma lá de processar essas outras duas pessoas, tá ok? E aí essa é uma decisão interessantíssima, porque você, com certeza, daqui saem outras questões que a gente pode montar e elaborar uma prova interessante para isso, né? Então veja que o sigilo profissional, né, tem que ser mantido. O advogado tentou usar isso aí como uma proteção, né, sua, para tentar uma diminuição de pena numa colaboração premiada e por aí vai. E aí caiu por terra isso, o Ministério Público já era para ter percebido isso, mas eles querem condenar de qualquer jeito. Qual o grande problema disso? Gera prejuízo, porque gasta-se dinheiro à toa, tempo, anula-se o processo e não acontece nada com ninguém. Mais uma vez, por erros e erros e erros, acontecem essas situações. Mas fica a dica para vocês aí, tá? Esse HC, vocês podem, o recurso, né, de HC, vocês podem baixar aí, tá? Que é o 179805, fazer a leitura, em que pese eu já ter colocado o material aqui para vocês, mas fica essa dica, essa informação aí para vocês. Comunidade Júri no Ar. Aqui a gente tem tudo sobre o Tribunal do Júri, processo penal, direito penal do trânsito e direito médico. Tá? Qualquer coisa, entra aí nas nossas redes sociais, pode mandar perguntas, dúvidas, que a gente vai sanando aí. Se tiver algum tema que vocês acham interessante, vocês podem entrar em contato com a gente. Galera, nós temos aí os nossos cursos aí, lá na Hotmart, na Kiwify. Na Kiwify nós temos a nossa assinatura mensal, que é Alex Futura. Você faz uma assinatura mensal e tem acesso total aos nossos conteúdos. E lembre-se, temos um curso muito, muito, muito interessante, que é a aplicação do chat GPT dentro do direito penal. Ok? Então esse curso assim, realmente é muito legal. O objetivo aqui é demonstrar para vocês que vocês podem e devem automatizar o escritório de vocês utilizando uma inteligência artificial. Grande abraço aí para vocês, bons estudos.